Bem, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio do TEDx Porto Interview. Eu chamo-me Norberto Amaral e sou o organizador do TEDx Porto, um evento anual que tem lugar na cidade do Porto, onde trazemos as melhores ideias da cidade e do mundo a este palco magnífico, cheio de pessoas interessantes, curiosas e interessadas em mudar o mundo para tornar o mundo num lugar bastante melhor. Nós temos vindo a criar este ciclo de entrevistas baseados naquela ideia que nós precisamos de estar dentro de casa, não tanto agora, mas nos tempos de confinamento, quando isso foi criado, quando este conceito foi criado, daí se chamar interview, com o in, mas hoje trazemos cá duas pessoas que, apesar de estarem mais do que qualquer outro convidado que nós tivemos até agora aqui nestas entrevistas, estão muito relacionados com o combate à pandemia, e por isso tenho desde já o prazer de vos apresentar o Paulo Ferreira dos Santos, que é o nosso ex-orador de 2015, creio eu, 2015 exatamente, que é o CEO da UbiRider, e tem também o Francisco Maia, que é CEO da Keynote, desculpem, da KeyRider, e eles estivemos, desculpem, da Keyrupted. E estamos aqui hoje para falar sobre o desenvolvimento da aplicação Stay Away COVID, dos quais o Paulo e o Francisco foram os dois dos responsáveis pelo desenvolvimento da app, que é uma app que tem vindo a ser muito falada nos últimos tempos. Portanto, bem-vindos, Paulo, bem-vindo, Francisco, também, e obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigado. É um prazer estar sempre estar no palco do TEDx, mesmo que seja neste caso virtual, e muito mais moderado por ti, Norberto. Portanto, é um prazer estar aqui. O prazer é todo meu, acredita mesmo. Olha, antes de mais, nós temos aqui algo que nós temos que falar, obviamente, que é esta app que foi desenvolvida. Eu queria, assim, muito brevemente, e ser eu próprio mesmo para explicar às pessoas, fazer o beabá daquilo que é uma aplicação, o que é que ela é, e depois vamos entrar em maior detalhe. E se a qualquer momento eu disser alguma coisa que seja completamente errada, qualquer um de vocês, por favor, interrompem e digam: Norberto, espera aí, não é nada disso. Mas eu acho que apanhei o principal da aplicação. O que nós temos aqui, basicamente, é uma aplicação que utiliza uma nova forma de comunicação entre telemóveis, nomeadamente Android e Apple, ou seja, dos iPhones e os Androids, e o que ela faz, basicamente, é gerar códigos que vão sendo trocados com outros telemóveis quando estão em proximidade física uns dos outros. Por exemplo, se tivermos um telemóvel de mais do que X minutos, eu penso que são 15 minutos, próximos de um do outro, existe um grau mais elevado de contágio se os donos desses telemóveis estiverem lá próximos, e ficam guardados em ambos os telemóveis e também centralmente o facto de esses telemóveis terem estado juntos. Sem, no entanto, sabermos onde estão localizados. Podem estar aqui, podem estar na África do Sul, não interessa. Sem sabermos quem são as pessoas, porque nós não temos, nesta aplicação, não existe qualquer registro de informação privada dos donos dos telemóveis. E essa informação depois é utilizada para que, quando uma pessoa tiver feito um teste de Covid e que tenha dado positivo, vai receber um código que insere na aplicação, e a aplicação, ou um servidor central, vai avisar outros telemóveis de pessoas com quem tenham estado em contacto para dizer: olha, atenção que o teu risco de teres Covid não é tão zero como era há uns tempos atrás, e portanto cuidado, porque talvez queiras fazer o teu próprio teste, porque houve uma pessoa próxima de ti que está contagiada. Isto, penso eu, é uma forma muito rápida, mas válida de resumir, certo? Eu falhei com alguma coisa assim muito grande. Há dois pormenores que se podem acertar, que é, não existe informação central dos contactos, portanto, os contactos só estão localmente no telefone, okay. E também não é o servidor central que avisa as pessoas, portanto, o servidor central apenas é um repositório público dos números que as pessoas com o teste positivo difundiram nos últimos 14 dias. E por isso, todos os nossos telefones é que vão lá consultar e fazem essa comparação localmente. Portanto, esses contactos nunca saem do nosso telefone. Fantástico. É um excelente pormenor, porque isso é mais um passo para garantir a privacidade dos dados e que a informação não é facilmente hackeável, certo? Exatamente. Muito bem. Deixa-me fazer só Sim, Paulo, força. Explicar um pouco os papéis das duas empresas e também do INESC. Portanto, o organizador principal disto é o INESC Tech, que é um laboratório de ID aqui do Porto e que nesta área das tecnologias de informação é o maior do país. E como todos os laboratórios que são financiados, embora seja uma instituição privada, não podem fazer produtos para não concorrer com empresas que estão no mercado. Nem que sejam produtos, como é o caso deste, que é gratuito e que é distribuição e até de interesse público.
Portanto, o INESC precisava de empresas, o INESC é uma instituição que gosta muito de startups, já investiu em 20 e tal startups e tem algumas no portfólio. 2 delas são a Keruptive e a WeRider. E, portanto, pediu ou convidou estas 2 empresas, ainda no princípio de março, quando, quer dizer, nem sequer sabia se havia uma app do país ou coisa assim, para colaborarem na transformação daquilo que era um projeto de investigação e que vinha com muitos anos de investigação para trás, num produto. A Keruptive tem uma responsabilidade de pegar no motor, o Francisco explicará isso mais à frente, mas pegar no motor que é usado a nível europeu e construir o carro. Portanto, faz propriamente o código e toda a ligação. A WeRider teve o papel de fazer a interface e a experiência, sendo ela a necessidade de ser mais clara, mais simples, para que não houvesse sequer qualquer confusão. Portanto, se as pessoas quiserem dizer que a app está bonita, é comigo. Se quiserem dizer que tem bugs, é com o Francisco. Naturalmente. Muito bem, obrigado. Isso agora é sério, porque... Diz. Esta ligação entre a interface e o que está atrás, a responsabilidade maior é da Keruptive. Claro. E é importante dizê-lo, e todas essas ligações técnicas aos servidores e toda essa parte da segurança, porque a Keruptive, a especialidade também é cybersecurity, e fazia todo sentido que estivesse envolvida nesse aspecto, e o Francisco terá coisas mais interessantes que eu para dizer. Muito bem. Estamos mortinhos para vos ouvir a ambos. Fantástico. Portanto, então, vê se eu percebi. Portanto, há um projeto, houve uma call, digamos assim, para criar uma necessidade de criar esta aplicação, que já começou há alguns meses. O promotor desta iniciativa foi o INESC Tech, mas depois a implementação em si foi feita por empresas como as vossas, a WeRider e a Keruptive, e eventualmente outros também. Eu sei que houve mais uma ou 2 empresas envolvidas, correto? Ou institutos? Podem já agora mencionar, por uma questão também de crédito a eles? O SPUP, que é uma peça-chave nisto, porque isto é uma ferramenta médica e todos nós não temos a capacidade, ou somos leigos comparados com o SPUP. O SPUP foi muito importante, até porque é gerido pelo professor Henrique Barros, tem um grande epidemiologista e com muita experiência, e portanto que trouxe uma data de know-how que era importante não só na construção e na concepção da própria app, mas particularmente do lado da WeRider, naquilo que era a própria semântica, os próprios sinais, a escolha das cores, de forma a que porque tem muita experiência de lidar com pacientes e com este... Deixa-me só uma coisa, para ver se eu percebi bem. Tu disseste ISCUP, podes dizer exatamente o que é que significa? Instituto Superior? Da Universidade de Porto. Muito bem. Instituto Público da Universidade de Porto. Ótimo. Portanto, isto vem muito do Porto, então, todo este desenvolvimento. INESC Tech, as empresas, obviamente, a Keruptive não é de Braga, atenção, não é tudo do Porto, certo? mas é bom vermos que o Norte do país está aqui em força. Eu queria aqui falar um pouco... Sim? Eu acho que a circunstância foi que o INESC conseguiu liderar este processo e no caso, como eu disse, da Keruptive e da WeRider, são 2 empresas em que o INESC participa e, portanto, há uma confiança nas capacidades. Do nosso lado, porque também temos aplicações para, embora seja na área da mobilidade, temos aplicações para utilizadores finais, para consumidores, e, portanto, essa era também uma skill importante para uma app que tinha que ser clara, que tinha que ser fácil de usar e tudo mais. E a Keruptive, porque tem um know-how fantástico em cybersecurity e em tudo que implique segurança. Muito bem. Então, antes de avançarmos, queria só dizer uma coisa para quem nos está a ouvir em direto, e para quem nos está a ouvir em direto apenas, não para as pessoas que possam estar a ouvir este vídeo mais tarde, é que, se vocês quiserem, podem deixar as vossas questões nos comentários, e assim que nós chegarmos à altura certa para as colocar, nós colocamos-las aos 2 convidados, ok? Sejam perfeitamente à vontade de o fazerem nos comentários, e eventualmente vamos apanhar então essas questões mais à frente. Mas antes de chegarmos lá, há muitas coisas que nós queríamos aqui colocar, questões, porque vocês poderão ver, se estiverem atentos, vocês vão ver que algumas dessas perguntas provavelmente já vão ser respondidas antes de lá chegarmos a essa altura. Eu queria, então, agora, antes de mais, entrar numa explicação um pouco mais detalhada, mas que não excessivamente detalhada, porque nós queremos que todas as pessoas consigam perceber e seguir exatamente este par e passo do funcionamento da aplicação. Queria precisamente perceber
logo desde o início, que é, quando nós instalamos a aplicação, o que é que nós temos que fazer? Instalamos e pronto, o que é preciso fazer mais? Ok. Eu, se calhar, para responder essa pergunta, faço só um pouco de contexto, porque importa saber qual é que é o objetivo, primeiro, e depois perceber porque é que a aplicação funciona dessa maneira e aquilo que nos é pedido quando instalamos a aplicação. Okay. Portanto, o objetivo aqui é ter uma ferramenta que seja quase um auxiliar de memória. Portanto, como sabemos, quando uma pessoa é diagnosticada positiva com Covid-19, é feito aquilo que se chama um rastreio dos contactos que essa pessoa teve, não é, nos dias anteriores a esse diagnóstico, para tentar perceber as cadeias de contágio e tentar interromper essas mesmas cadeias. É evidente que, sendo este processo manual e dependente da memória da pessoa, é um processo muito trabalhoso e que não só exige imenso dos profissionais de saúde, como exige da memória que às vezes nos falha. Portanto, a ideia é, ok, vamos complementar essa memória através de uma ferramenta digital que possa, de certa forma, colecionar os contactos que nós tivemos, mesmo que nós não nos lembremos deles. Portanto, isto é o objetivo principal. Agora, a questão que se colocou é que tecnologia usar para conseguir fazer esta coleção digital. Portanto, tinha que ser uma tecnologia existente e o mais prevalente possível. Portanto, teria que ser alguma coisa que as pessoas já tivessem. Obviamente que nós podemos pensar, ok, contactos, localização, vamos usar GPS ou alguma coisa deste género. Isso é completamente impossível de fazer por uma questão óbvia de privacidade. Nós não podemos comprometer a privacidade dos utilizadores para esta ferramenta. Daí a opção de ter caído sobre uma tecnologia que é o Bluetooth, que está presente na esmagadora maioria dos telefones. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Quando descarregamos a aplicação para Android e iOS, esta aplicação vai nos pedir permissão para continuamente enviar e receber números aleatórios que os nossos telefones vão gerando a cada 15 minutos. Portanto, imaginando que não estaríamos agora em chamada, estaríamos no café, entre nós os três, os nossos telefones iriam a cada 15 minutos ir difundindo números. E os telefones dos outros, recebendo esses números, registando quantas vezes viram esse número, com que intensidade, durante quanto tempo, etc. Deixa-me só esclarecer aqui uma coisa. Quando falas em números, para que as pessoas consigam compreender, não é o número do telemóvel. Portanto, não é algo que vai identificar aquele telemóvel, que alguém possa pegar nesse número e dizer isto pertence ao Francisco, certo? Não, exatamente. São números aleatórios. Portanto, são números que estão a ser gerados naquela altura completamente de novo. E eles estão uma vez por dia, eles têm um refresh, é uma vez por dia, por hora, como é que isso acontece? Cada 15 minutos é sempre gerado um novo, precisamente para não permitir que, sendo gerado esses números, eu possa ir rastrear a pessoa. Portanto, a pessoa vai mudando e eu não consigo correlacionar um número anterior com o seguinte. Portanto, se eu enviar agora o número 1, por exemplo, assim, que são números muito maiores para não haver colisões, como é óbvio, mas se eu enviar o número 1 agora e a seguir o 2, não vai ser possível que os outros percebam que aquele 1 e aquele 2 fui eu que enviei. Portanto, não saberíamos nunca se fui eu, se foi o Paulo, se foi o Norberto. Não é? Pronto. Agora, o que é que é importante? É que eu coleciono esses números localmente, portanto, estão no meu telefone, eles nunca vão sair do meu telefone, e vamos à nossa vida. Não é? Agora, se um de nós fizer o teste e for diagnosticado positivo, então o médico que certifica este teste, a nosso pedido, pode nos fornecer um código, e este código é simplesmente um código que legitima que eu de facto tive aquele teste positivo, que eu insiro na aplicação. E a aplicação o que faz é pega naqueles números que eu andei a difundir nos últimos dias e guarda-os num servidor central. O servidor esse que é público, ok? Não há nenhuma informação confidencial, esses números não estão ligados ao meu número de telemóvel, nem sequer ao meu telemóvel físico, ou seja, são os meus números aleatórios que estão lá, nem sequer estão ligados ao meu nome, portanto, este código que o médico nos fornece não tem nenhuma ligação comigo,
Portanto, ok, isso é ótimo. Ou seja, mantém a privacidade mesmo nesse ponto, não é? Mesmo nesse ponto, não existe nenhuma correlação, e coloco nesse servidor, que é público, qualquer pessoa pode aceder. E, portanto, todos os outros telefones, periodicamente, uma vez por dia, 2 vezes por dia, acedem a esse servidor central e vão ver, ok, que números novos estão lá. E fazem o download desses números e depois localmente vão comparar. Ok, será que eu vi estes números? Vi este número, mas vi durante tempo suficiente e a uma proximidade suficiente? E o que é que é isto do suficiente? Esta é a parte que nós não dominamos, porque somos da parte de tecnologia, mas a parte epidemiológica diz-nos que um contacto de risco elevado, portanto, um contacto que com elevadíssimo risco pode originar um contágio, é aquele que ocorre por mais de 15 minutos a uma distância de menos de 2 metros. Portanto, é este o padrão. Por isso, o que a aplicação vai fazer vai tentar perceber se eu, naqueles números em que eu tive contacto, se esse contacto foi significativo. Se for, emite um alerta e diz, atenção, teve um contacto de risco. Este contacto de risco não significa que a pessoa esteja infectada, não é? Isto é importante distinguir. Mas é um bom indicador de um contacto de risco e, portanto, a pessoa deve ligar para a linha CNS 24 e depois seguir as instruções que receber. E termina aqui o funcionamento da aplicação. É isto. Ou seja, não há nenhuma outra funcionalidade que vá para além disto. E daí é que a aplicação em si também é bastante simples, porque aquilo que eu vi é que nós instalamos a aplicação, nós não inserimos dados absolutamente nenhuns e ela simplesmente funciona no background sem eu ter que fazer absolutamente nada. Quando muitas vezes quando eu vou lá verificar só para confirmar que está tudo verde, a minha infelizmente há 1 semana e meia, desde que eu instalei, continua no verde, está tudo bem. Mas basicamente eu não tenho que inserir os meus dados, eu não tenho que fazer mais nada, a não ser eventualmente se eu quiser durante algum tempo deixar que ela difunda os tais números. Eu posso ir lá, tenho uma opção de deixar de difundir durante algum período de tempo, por exemplo, e depois voltar a pôr, idealmente, não é? Não nos podemos esquecer, para que, no fundo, ao não pôr nenhuma informação, também não há nenhuma forma da aplicação obter mais informações e poder passar, seja por onde for. Porque isso é um dos pontos principais no que diz respeito à privacidade, que há muitas pessoas que não compreendem como é que este mecanismo funciona, depois criam uma série de ideias maioritariamente falsas, não é? Sobre como é que funciona isto e ficam preocupadas, não é? Exatamente. Assim, a preocupação obviamente é legítima, temos que preocupar-nos com os nossos dados, acho que isso é saudável, mas é importante sublinhar que esta aplicação foi pensada precisamente para ser privada, e, portanto, não é necessário nenhum registro, não é necessário autenticarmos com nenhuma informação pessoal, a aplicação não acede a nenhuma informação pessoal, aliás, os sistemas operativos atuais para qualquer tipo de dados exigem que nós possamos, que a aplicação peça permissão, portanto, vão ver que a aplicação não pede nenhum tipo de permissão de acesso a dados pessoais, não acede nem pede permissões para acesso a dados de localização e GPS, portanto, é um desenho privado. Isto é diferente de dizer que a aplicação é perfeita, não é? Portanto, isto é muito diferente e isto é preciso ter atenção, não existe software perfeito. Agora, o que existe é um desenho, existe uma implementação que foi pensada de raiz para ser privada e que procura garantir a privacidade de todos os utilizadores. Deixa aqui um ponto. Sim, diz lá. Acrescentar que é uma coisa. Nós estamos aqui a falar deste assunto e nos últimos meses este assunto foi muito falado, porque esta é de longe a app que eu alguma vez vi com maior escrutínio. Portanto, se nós tivéssemos esta preocupação com as outras apps que temos no nosso telemóvel, se calhar assustávamos, porque esta app, o código é aberto, está guardado, está publicado, as pessoas podem lá ver, há uma data de entidades idóneas metidas nisto, como a Casa da Moeda, como o Ministério da Saúde, como os médicos, como todas as coisas, mas tudo isto com grande escrutínio. Eu, se me permites, tinha aqui um vídeo que eu gostava de passar para a audiência. Sim, porque sim. Antes do vídeo, explica só um bocadinho o contexto, que é para as pessoas perceberem quando começar o vídeo. Era isso que eu ia explicar. Este vídeo é um vídeo feito por um realizador
de intervenção de São Francisco, Ivan Cash, que faz vários vídeos, e este é um deles, em que ele pede às pessoas que abram uma app qualquer que tenham no telemóvel e leiam em voz alta a política de privacidade. E, portanto, são apps, como acho que qualquer um de nós tem no telemóvel, e que também, como muitos de nós, e tenho uma pessoa que é entrevistada que diz isso, que usa uma técnica muito inteligente, que é confirmo, ou aceito, e depois temos aquilo. Portanto, eu ia partilhar... Claro, agora vai. Não tem noção muitas vezes daquilo. Vou ver se eu consigo. Só não cliques ainda no play, que é para eu pôr o vídeo no ar. Talvez nós três tínhamos que sair durante uns segundos. Não, eu acho que... Quando eu vir aqui, eu dou acesso. Ok. Aí está. Okay. Aí está. I think that data privacy is a serious issue. It's not like on the front of my mind. I think we are pretty secure. I honestly don't feel too threatened. I'm just like, allow. I agreed to let this app change my device's call log, including incoming and outgoing calls data. So why would they want to change my call log? Do you have any idea? So I allow this app to record audio at any time without my confirmation. That's pretty terrible. This may allow the app to share or save my calendar data regardless of confidentiality or sensitivity. It's offensive. I give this app permission to modify calendar events and send emails without my knowledge. I give the app permission to read my text messages. Read my text messages. Read my text messages. Acho que aquilo que já vimos que dá para ter uma noção daquilo que permitimos. Portanto, uma coisa importante é dizer que esta app não estão a falar sobre a Stay Away Covid, estão a falar sobre aplicações que nós normalmente utilizamos, não dizemos quais, nós ignoramos esses problemas de privacidade. Exato. Este vídeo tem 2 anos, portanto não foi de certeza com Stay Away Covid. Aquilo que eu digo é que a Stay Away Covid passou por um escrutínio que nenhuma outra app que eu conheça, não é só a Stay Away, mas todas as outras apps deste género nos vários países, pelo menos nos democráticos, sofreu um escrutínio que é absolutamente incrível e, portanto, que não seja por isso que as pessoas deixem de poder usar. Claro que, como o Francisco disse, há possibilidades sempre incríveis. Nós nunca há um provérbio português que diz que a imaginação do contrabandista é sempre superior à do guarda fiscal, e eu acredito muito nisso, mas a única forma de sermos 100% seguros em relação aos nossos dados é não usar telemóvel, é deixá-lo, não usar todo, que está fora de questão pela utilidade que ele tem, e portanto também esta também não é uma doença estigmativa ou que provoca algum tipo de coisa, nem consigo imaginar o que é que se possa obter por esta app que já não seja possível obter por todas as outras que nós temos dentro do nosso telemóvel. Claro. Portanto, aquilo que eu recomendo, aliás, fiquei muito contente quando a WeRather foi convidada para este projeto, porque era um grande fã destas apps, e se não houvesse tanto escrutínio e tanta preocupação, acho que ela ainda poderia ser mais útil se todas as autoridades envolvidas nisso pudessem, ou até a própria lei, permitisse ir um pouquinho mais à frente, porque não prejudicava ninguém e trazia algumas outras vantagens. Olha, uma coisa que eu gostava de compreender é o seguinte, Paulo, a razão, portanto, nós começamos já com o confinamento há cerca de 6 meses, e eu queria perceber qual foi a razão ou razões que levaram a que houvesse um tempo de desenvolvimento tão grande da app? Foi esse escrutínio? Foi essa verificação por várias entidades de confirmar que a app de facto estava a fazer bem aquilo que se propunha fazer? Ou houve outras razões quaisquer?
o Francisco dirá melhor, mas o Francisco teve uma tarefa difícil, é que desde um minuto começaram a entrar várias autoridades a participar e a pôr requisitos, só quando os requisitos finais, quando as limitações estão todas definidas, é que se pode terminar o desenvolvimento de uma app, não é? Porque uma coisa é nós especularmos que isto é possível, mas depois vem uma organização qualquer, a DGS, e diz, isso nem pensar, pronto, então não vale a pena estarmos a desenvolver a app no seu todo, enquanto os requisitos não estiverem fechados. E isso foram imensas as organizações metidas nisto, algumas coisas da proteção de dados que nunca foram feitas em Portugal e, portanto, obter essa paciência e esse cuidado, porque também as várias entidades foram aderindo à medida que outras apps iam surgindo também noutros países e que as pessoas, e bem, não é, esperavam para ver o que é que estava a acontecer para experiências, para aprender com as experiências dos outros. Ok. Tem outra pergunta que é o seguinte. Imaginemos que esta app não existe e que nós utilizamos apenas os meios tradicionais, convencionais, de rastreamento. Como é que isto funciona? Ou seja, aliás, melhor ainda, como é que nós podemos comparar a facilidade desta app, que é praticamente automática, a forma como essa informação é recolhida e depois difundida, com o sistema atual sem app, sem esta ajuda eletrónica, e quais são as vantagens que a app tem? Assim, uma coisa nunca substituirá a outra, não é? Portanto, o meio manual vai ser sempre necessário. A app pode complementar esse meio manual naquela ótica que falei ao início da memória, do auxiliar de memória, não é? Agora, o que acontece na prática é que quando eu sou diagnosticado positivo, alguém vai falar comigo sobre os contactos que eu tive nos últimos dias para tentar perceber, ok, esta pessoa teve contacto com outras X, portanto, essas pessoas têm que ser sinalizadas, contactadas, de forma a interromper as cadeias de contágio. A aplicação, aquilo que vem ajudar é identificar pessoas nessa cadeia de contágio que provavelmente não seriam identificadas de forma manual, simplesmente porque a pessoa ou não se lembra que esteve com aquela pessoa, ou esteve num espaço com outra pessoa com a qual nem sequer contactou, não conhece, no entanto partilhou o espaço, partilhou um contacto de risco. E, portanto, é aqui que há a vantagem. Já agora, aproveito também, porque acho que é uma questão que é recorrente e é no sentido desta, que é, ok, mas esta aplicação é eficaz, ou seja, de que forma é que ela complementa e se essa complementaridade é de facto real, não teríamos todos que instalar a aplicação, não é? Qual é que é aqui a questão? São questões que têm vindo a ser colocadas, mas a questão é esta. Mesmo que não haja uma percentagem muito elevada de instalações, que nós não esperamos, porque tem corrido bastante bem, já passamos 500 mil de instalações, as instalações que existem já são um acréscimo neste auxiliar de memória. Portanto, qualquer percentagem de instalações que existe da aplicação é benéfica. Okay. Tanto é que nestes dias ainda temos poucos dias de app, já pessoas, cerca de 15 pessoas partilharam o seu estado com o tal Serviço Central, os números que andaram a disseminar, e já pessoas telefonaram com avisos a partir da aplicação. Portanto, já está a funcionar, foi muito rápido o início do funcionamento e, portanto, já houve benefício com a utilização da aplicação. Pronto, acho que é importante desmistificar um bocado isso, né? Porque houve números passados na imprensa há que a aplicação precisaria de mais de 60% de instalação para ser eficaz. Não é bem isso, ou seja, mais de 60%, claro que tornaria muito mais eficaz. Sim, mas o que estamos a dizer é que, sim, é verdade que quanto mais pessoas utilizarem a app, melhor é, mas nós já conseguimos recolher alguns benefícios independentemente da quantidade de pessoas que a utilizam de facto. Exato, quanto mais, melhor, é um caminho que estamos a fazer. Que isto vai para além do auxiliar de memória. Eu ontem fui buscar o meu filho e na entrada da escola estão uma data de pessoas que eu nem faço ideia com que me cruzei. Portanto, se me perguntarem as pessoas que eu me lembro, pronto, a memória aí pode ajudar. Mas há uma quantidade incrível de pessoas que estiveram próximas de mim 10, 15 minutos, o tempo de estar à espera que o miúdo saia,
que eu não faço ideia quem são. Nem sei se são homens ou mulheres ou outra coisa qualquer. Portanto, se todos usássemos a app naquela altura e algum de nós ficasse contaminado, podia alertar os outros todos e prevenirem-se antes de terem sintomas. Porque esta tem muitos assintomáticos e, portanto, nós não conseguimos saber ao certo, portanto, há ali um período de incubação e esse é o outro aspecto que esta app é útil. Muito bem. Eu ia agora levar isto precisamente para essa questão que é, numa utilização generalizada, significaria que a maior parte das pessoas poderiam ter acesso a esta app. E existem muitas pessoas conscientes, aliás, já tivemos aqui 2 ou 3 comentários nesse sentido aqui no nosso vídeo, da Lu e também da Rita, que basicamente se apercebem que têm iPhones, mas que são iPhones antigos e que a aplicação não funciona em iPhones antigos, nomeadamente a versão 6 ou anterior. Ora, eu sei porque é que isto acontece, mas eu gostava que você explicasse isto muito brevemente, por que razão é que isto acontece e por que razão é que, de outra forma também, é que está fora das vossas mãos, como desenvolvedores da app, que passa a poder funcionar em versões mais antigas. Vocês podem explicar, por favor, aos nossos espectadores? Sim, esse é um ponto muito importante e, pronto, era importante também sublinhar que a nossa abordagem foi sempre no sentido contrário, ou seja, foi sempre no sentido de maximizar o número de pessoas que podem aceder à aplicação. Agora, a aplicação tem essas limitações e eu já explico porquê. E está um bocadinho ligado àquela pergunta anterior do tempo de desenvolvimento, que é, este tempo de desenvolvimento também foi longo pela nossa procura da melhor solução para esta aplicação. Isto porque o Bluetooth não é uma tecnologia feita, nem pensada, para a detecção de contactos. Portanto, isto é algo que está a ser feito em cima da tecnologia Bluetooth por pessoas que trabalham há muitos anos com estas tecnologias e com estas ideias e, portanto, não é um processo recente, mas é um processo que já leva muitos anos de investigação em cima disto, mas não é uma tecnologia pensada para isso. Portanto, estamos a fazer uma coisa quase artificial em cima desta tecnologia para conseguir esta detecção. Ora, os telefones, seja os Androids, seja os iPhones, têm restrições às aplicações no uso do Bluetooth, seja por questões de bateria, seja por questões de segurança. Portanto, uma das restrições é que a utilização do Bluetooth em segundo plano é muito restrita. Portanto, é complicado de usar Bluetooth em segundo plano, muito menos de forma contínua. Ou seja, quando uma aplicação não está à frente a ser visualizada, em alguns telemóveis mais antigos, o Bluetooth não fica ativo. É isso que estás a dizer? Não é só nos mais antigos, é em todos. Ou seja, uma aplicação normal, e isto é que é importante também sublinhar na questão da complexidade e do tempo de desenvolvimento, é que uma aplicação normal, no uso normal do Bluetooth, tem dificuldade em usar o Bluetooth continuamente em segundo plano. Okay. Coisa que, em segundo plano, significa exatamente como estavas a dizer, quando a aplicação não está visível, não é? Que é digamos, é o funcionamento principal desta aplicação. Quase único. Quase único. Portanto, isto é um primeiro ponto. Ou seja, se desenvolver uma aplicação normal em cima do Bluetooth, tem esta limitação. Ponto número 1. Segundo ponto, como o Bluetooth não é uma tecnologia pensada para medir distâncias, e uma coisa é um bocadinho técnica, mas acho que toda a gente pode entender, todos os telefones são diferentes. Portanto, os iPhones entre si são diferentes, os Androids são diferentes, entre marca, os telefones variam muito, imenso. Nomeadamente na tecnologia Bluetooth que implementam, ou seja, nas peças que implementam o Bluetooth. E, portanto, quando eu meço um sinal, ou seja, quando eu tento estimar uma distância entre 2 telefones que estão a falar por Bluetooth, essa medição é altamente heterogénea consoante os telefones que eu estou a usar. Portanto, se eu tiver um telefone A e o Norberto tiver um telefone B, a forma como estamos a medir as distâncias vai ser altamente diferente. Portanto, é necessário um processo muito longo de calibração, que é pegarmos milhares de dispositivos e calibrá-los. Ora, pegando nestes 2 pontos, o que é que aconteceu? A Google e a Apple juntaram-se para desenvolver um módulo especial do sistema operativo
para resolver estas duas questões. Portanto, permitir aplicações especiais, como é a STAO e-Covid, como é a aplicação suíça, como é a aplicação italiana, como é a aplicação alemã, permitir estas aplicações de forma especial, conseguir usar o Bluetooth em segundo plano e aceder a uma calibração destes dispositivos que era impossível de fazer com qualquer iniciativa portuguesa ou mesmo europeia. Tem que ter algo a nível internacional e dos próprios fabricantes dos sistemas operativos. Ora, como isto é um módulo novo, implementado em pouquíssimo tempo, tanto a Apple como a Google tiveram que tomar decisões da compatibilidade que esse módulo tem. E, portanto, é esse módulo que restringe os dispositivos compatíveis. Portanto, a STAO e-Covid é compatível com o máximo possível que a tecnologia permite neste momento. Uhum. E no caso dos iPhones, é aqueles que são compatíveis com o iOS 13.5. Ou seja, o que estamos aqui a dizer é que a Apple, quando criou esta interface, esta tecnologia nos seus telemóveis, tomou uma decisão de fazer com que isto fosse só disponível na versão do sistema operativo mais recente, ao qual, lá está, os iPhones, por exemplo, o 6 não têm acesso, já não vão conseguir instalar isso, mas existe ainda a possibilidade de eles virem a decidir instalar isto de uma forma modular qualquer em sistemas mais antigos para que mais pessoas com iPhone possam utilizar aceder a este tipo de aplicações, não só a STAO e-Covid em Portugal, mas a todas as aplicações no mundo? A possibilidade existe. Agora, é pouco provável por dois motivos. Uhum. Porque a própria tecnologia Bluetooth nestes telefones mais antigos é diferente, não é? Portanto, é uma tecnologia Bluetooth que tipicamente consome muito mais bateria que as tecnologias Bluetooth mais recentes. Uhum. E depois, é uma questão também de instalações, que à medida que vamos avançando, o iOS é um ecossistema onde mais rapidamente os telefones são atualizados. Portanto, uma pessoa que usa um telefone da plataforma iOS tem maior tendência a fazer o upgrade do sistema operativo. Portanto, as pessoas que têm telefones 6S para a frente, na esmagadora maioria dos casos, já fez o upgrade para 13.5. Uhum. E, portanto, à medida que o tempo vai passando, a cobertura de utilizadores chega muito próximo dos 80%, 90% dos utilizadores. Portanto, é possível. Não sei o que é que estará no plano da Apple neste sentido, mas é pouco provável, tendo em conta estas limitações tecnológicas e de cobertura. Mas isto é algo que tem que ficar bastante claro para quem nos está a ouvir, que é, isto não é uma decisão vossa, não é uma decisão sequer que vocês possam alterar ou influenciar, porque é uma decisão que é tomada no que diz respeito a estas instalações, este desenvolvimento a nível da própria Apple, da própria Google, e só eles é que conseguem tomar esse tipo de decisões e, assim, por muito que muita voz que nós queiramos ter para lá chegar, não é fácil, não é? Em termos de influência, fazemos a nossa influência. Portanto, nós nos contactos, porque, mais uma vez, esta aplicação é especial, portanto, temos um contacto com a Apple e com a Google para poder implementar estas tecnologias. Portanto, a nossa influência é sempre no sentido de chamar a atenção, e tem sido essa a nossa política de sempre, chamar a atenção da Apple e da Google para cobrir o maior número possível de dispositivos. De facto, não está nas nossas mãos e, portanto, o nosso objetivo foi sempre chegar ao maior número possível de utilizadores. Claro que lamentamos que pessoas que tenham vontade de instalar não consigam instalar por causa desta limitação. De facto, não está nas nossas mãos. Agora, há um segundo aspecto muito importante, que é, podia-se colocar a questão, então, porque não fazer qualquer coisa mais para não usar esta tecnologia Apple, não é? Pronto, tem as razões que eu mencionei anteriormente, que é a questão da tecnologia, a questão da calibração, tudo isso que nos quase obriga a fazer esta escolha, mas tem uma terceira vertente que também eu acho muito importante, que é a interoperabilidade. Portanto, o projeto europeu, o consórcio europeu de investigadores que desenhou este sistema e que, também é importante dizer, influenciou o desenho desta aplicação Apple e Google. Portanto, este desenho desta tecnologia é influenciada pelo projeto europeu. Este projeto europeu, ao influenciar este desenho da Apple e da Google, tem um objetivo claro, que é a interoperabilidade entre países.
Certo. Ou seja, se nós desenvolvermos em Portugal uma tecnologia própria sobre o Bluetooth, não vai funcionar em segundo plano, vai consumir muito mais bateria e depois não vai ser interoperável. E o que nós desejamos é que... o nosso telemóvel, por exemplo, para o estrangeiro, nós podíamos utilizar a nossa app, é isso? Esta Stay Away Covid? O objetivo é esse, ou seja, aquilo que está a ser preparado a nível do consórcio é que eu, com a minha Stay Away Covid, possa mudar de país, nos países, claro, que estejam a usar o mesmo sistema que nós, sem ter que instalar uma outra aplicação e beneficiando da aplicação que já existe nesse país. Portanto, se eu for à Alemanha, eu poder ser notificado dos contactos que eu tive na Alemanha. Fantástico. E os alemães que vêm cá, vice-versa. E há aqui um ponto adicional que é, cada país só tem uma aplicação, certo? Exatamente. Certo. Há um limite de uma aplicação por país, para não haver uma confusão generalizada de aplicações, não é? Exatamente. A Google e a Apple só aceitam uma app por país, para evitar até fraudes e também por questões de segurança, e essa app tem que ter a chancela das autoridades oficiais, neste caso do Governo, ou do Ministério da Saúde, que é a mesma coisa, para utilizar esta app. Mas porque eu tenho ouvido muita gente, e porque há muita gente que sabe que estou ligado ao desenvolvimento da app, muita gente procura e diz, porque é que vocês não fizeram isto para dar para mais gente? Mas alguém que se faz uma app destas quer fazer isto para pouca gente. Nós queríamos era fazer isto para todos os 10 milhões de habitantes, mais os 5 milhões de imigrantes que estão fora e que voltam meio bem cá a Portugal. Portanto, este é, dentro destas limitações todas, da segurança, da bateria, de tudo mais, este foi o melhor compromisso que se conseguiu arranjar. Portanto, não cobre todos, infelizmente, mas cobre mais do que não ter app nenhuma. Portanto, foi um mal menor. E acreditamos que a própria Apple e a própria Google, com o tempo, vão arranjar outras soluções. É preciso não esquecer que esta doença tem 6 meses, não tem 6 anos ou outra coisa qualquer. Portanto, estamos todos a aprender muito, não é? As coisas muito depressa, nós, todos, nas nossas casas, o que é? Estamos fechados e temos uma noção de tempo completamente diferente. Parece que já foi há muito tempo, mas foi só há meia dúzia de meses e, portanto, estamos todos numa curva de aprendizagem. Sim. E há que ter um pouco de paciência porque as pessoas que estão ligadas ao desenvolvimento disto, e como eu disse, a WeRider é uma peça pequena, são todas pessoas altamente competentes e que pensaram quase como a NASA, como resolver isto com muito poucas coisas. Portanto, este foi o melhor compromisso e esperemos que rapidamente possamos abarcar mais gente ou que mais gente consiga ter possibilidades para sistemas operativos que permitam funcionar com isto. Exatamente. Eu queria daqui a um momento deixar de focar tanto na Apple e focar na Google, porque tinha uma questão rápida sobre a Google, mas antes de mais eu queria só deixar um esclarecimento e pedir-vos a vocês que me corrigissem ou que complementassem com alguma informação, porque eu posso não ter esta ideia completamente correta. Mas a ideia que eu tenho é que a própria... Este software que foi desenvolvido pela Apple e pela Google, juntos, já agora, foi desenvolvido também sobre um standard. Ou seja, eles não se juntaram e fizeram algo de novo só deles. Havia um standard a nível europeu, inclusivamente, ou talvez, creio, até a nível mundial, mas creio que alguns dias, quando falámos, mencionaste um standard suíço, ou será que eu ouvi mal? Paulo, tu mencionaste um standard que havia a nível internacional e depois a Apple e a Google que se juntaram para implementar isso, não foi? O Francisco pode explicar isso melhor, mas é um projeto europeu que já tem muitos anos e que, de certa forma, já tinha alguma maturidade quando esta pandemia arrebentou. Mas o Francisco poderá explicar que ele tem uma sigla que eu nunca consegui decorar. O projeto chama-se DP3T e, no fundo, foi a materialização de uma implementação do tal... podemos chamar-lhe um standard, mas no fundo é de um protocolo, desenhado por um conjunto de investigadores, sobretudo espalhados aqui na Europa, consórcio esse do qual o INESC-TEC também faz parte, portanto também contribuiu nesse consórcio, e o desenho ao qual este consórcio chegou, que tinha, lá está, como objetivos principais a descentralização, a privacidade, etc., foi este desenho que influenciou a implementação de Google e Apple. Portanto, a Google e a Apple basearam-se neste desenho para a sua própria solução. Daí, nós em Portugal, estarmos a desenvolver a nossa aplicação sobre tecnologia Google e Apple em cima deste protocolo DP3T, portanto, usando esta tecnologia que foi desenvolvida. Portanto,
Acho que isto é um bocado esse o processo. Só dizer uma coisa, porque vi aqui um comentário de uma espectadora, a Sandra Rita, que diz, está a Google e a Apple a mandar nisto. Está a Google e a Apple a mandar nisto porque nós, como consumidores, só escolhemos essas duas plataformas. Portanto, já praticamente não existe Windows Mobile, nem outros sistemas operativos. Portanto, esta era também mais uma razão, e não tenho gosto nenhum por ser a Google e a Apple, mas porque estas duas plataformas atingem provavelmente 98% de toda a população de utilizadores de smartphones. Essa é a única razão. E independentemente do que podemos pensar do ponto de vista comercial, não era racional que não se envolvesse estas duas empresas para, como o Francisco explicou e bem, elas conseguissem tirar o melhor de todos os smartphones, que era isso que importava aqui, para servir o melhor possível as pessoas. Muito bem, obrigado pela explicação, acho que isso é bastante útil, porque nós temos essa perspectiva, porque seria, obviamente, maravilhoso se todos os governos do mundo se juntassem e conseguissem, de uma forma democrática, definir como é que isto funciona, mas para isso precisamos de mais tempo e precisamos que haja países democráticos com o conhecimento sobre tecnologia e a capacidade de implementar. Ora, juntar isto tudo ao mesmo tempo, não acho que seja possível nas nossas vidas, mas pronto, um dia logo veremos, não é? Se nós tentamos fazer as Nações Unidas desde os anos 40, e é o que é, temos essa dificuldade, pelo menos que haja estas empresas que centralizadamente pelo menos consigamos confiar que elas consigam fazer estas coisas bem e pelo que vocês estão de facto a testemunhar é que foram tomadas decisões, compromissos que às vezes é necessário tomarmos e para de facto conseguirmos chegar ao número maior possível de pessoas ou de dispositivos, não é? Se educarmos os nossos filhos de forma altruísta, os levamos todos ao TEDx para aprenderem o que é que isso quer dizer. É uma ajuda. Olha, eu tinha outra pergunta agora, para desfocar um bocadinho da Apple, porque parece que é sempre o lobo mau, não é? Há aqui uma pergunta muito rápida, que na verdade não é para dizer que a Google é que é o lobo mau, mas há um esclarecimento que eu acho que era importante ver. Eu logo nos primeiros dias, eu vi alguém que comentou num post que estava a ser partilhado precisamente a divulgar a existência da app. Creio que foi o primeiro post que eu vi, logo a olhar para aquilo, e nem sequer acabei de ler, eu fui logo instalar. E há pessoas que vão ler os detalhes todos, as frequently asked questions, aquelas coisas todas. E houve alguém que, antes também de a ler, mas porque depois eu já reparei que esta pergunta que eu vou colocar já está lá respondida, mas eu queria que vocês pudessem dar essa achega, é que quando nós instalamos no Google, no Android, alguns modelos, não sei se são todos problemas, eu não me recordo de ter visto essa mensagem, mas aparece um pedido de acesso à informação de localização, de geolocalização. Dá a impressão que aquilo quer saber onde é que nós estamos em termos mesmo de local, tipo GPS. E eu sei que isso não é verdade, que na verdade essa informação não é utilizada. Será que um de vocês consegue explicar exatamente porque é que este pedido está a ser feito e, acima de tudo, para nos descansar, que não, de facto, a informação de geolocalização não está a ser utilizada? Isso é para o Francisco. Isso é uma das, digamos assim, nos efeitos secundários de uma tecnologia que de facto não foi pensada para este fim. Okay? E eu explico. Na verdade, a aplicação não pede em nenhum momento acesso à localização. O que pede é para ter os serviços de localização ligados, que são duas coisas distintas ao nível do sistema operativo. Porquê que isto acontece? Precisamente porque o Bluetooth não foi pensado para rastrear contactos ou para detecção de contactos, foi implementado no sistema operativo Android no mesmo conjunto de serviços dos serviços de localização. Portanto, eu para utilizar o Bluetooth Low Energy eu tenho que ter estes serviços de localização ligados. Agora, em nenhum momento a aplicação Stay Away COVID acede ou sequer pede permissão para acesso à localização do dispositivo. Isto é um problema que a própria Google conhece, sabe, discutiu connosco, é uma limitação que eles têm e que só conseguem resolver com uma alteração do sistema operativo. Portanto, em Android 11 isto estará resolvido. No entanto, para compatibilidade com todos os anteriores, e a Google conseguiu compatibilidade a partir da API número 23, portanto o Android 6, o Marshmallow, conseguiu compatibilidade desse para cima, tem esta limitação. E é impossível dar a volta a essa limitação porque é uma coisa que está implementada. O que é importante termos a sensação, a percepção é uma limitação do sistema no sentido em que nos dá a entender que uma aplicação está a pedir acesso à localização quando na verdade não é isso que está a acontecer. É exatamente. Isso?
Muito bem. Ou seja, podemos mesmo ficar descansados porque a aplicação não só não recolhe, como nem sequer está... exatamente, nem sequer... estava a dizer mal. Não só não difunde essa informação, como nem sequer a vai recolher de lado nenhum. Não vai buscar essa informação da aplicação. Para contextualizar mais uma vez a diferença, o que é que traz a app e o que é que existia antes da app, se me permites, eu vou partilhar outra vez o ecrã para mostrar uma coisa que é o ponto da situação atual, no site da Direção-Geral de Saúde. Portanto, se nós olharmos aqui para a esquerda, vemos que há 15.903 pessoas ativas, há 43.146 recuperados e há 60.895 confirmados. Todos estes números que estão aqui são pessoas que são conhecidas, alguém no sistema, na DGS ou no sistema de saúde sabe quem elas são, os contactos delas foram guardados em algum servidor. Portanto, muita da informação que nós estamos agora tão preocupados que possa ser partilhada com a Stay Away Covid, nós, na Stay Away Covid, não se sabe sequer tanto como o que está aqui e que está guardado também em servidores públicos ou de entidades públicas, mas existe toda esta informação e está guardada. Portanto, se não existisse SAP, eu, as poucas pessoas que soube, por exemplo, que tiveram contactos com alguém que foi infectado, essas pessoas os infectados deram os números de telefones delas e alguém da Saúde 24 lhes ligou a pedir-lhes para eles ficarem em quarentena. Portanto, os contactos, as pessoas, os números de telefone e tudo mais, já circulavam, provavelmente bem guardados, quando digo circulavam pelas entidades oficiais, mas existe já este registro. Portanto, a Stay Away Covid não sabe sequer quem são as pessoas e, portanto, o nível de partilha, o ponto aqui é o nível de partilha de informação que nós podemos dar da app é muito inferior ao que já existe relativamente ao sistema, digamos assim, mais manual ou menos automático que existe. Muito bem. Eu até nem diria inferior ou superior, diria mesmo que completamente separado, ou seja, a Stay Away Covid não tem qualquer tipo de comparação em termos de informação que está aqui dos infectados no seu Covid. Por exemplo, uma questão interessante, mesmo quem está a desenvolver a aplicação, portanto nós, não temos qualquer tipo de noção da quantidade de alertas que a aplicação está a dar ou não. Essas alertas... Vocês não têm esses logs num sítio qualquer para poderem monitorar e poderem eventualmente partilhar? Não, esse alerta é da pessoa que o recebe e só da pessoa que o recebe. Portanto, a pessoa recebe esse alerta e deve decidir o que fazer, seguir as instruções que lá estão ou não, de sua livre vontade. Portanto, nós não temos hipótese nenhuma de saber se a aplicação detectou contacto, se a pessoa introduziu o código na aplicação ou não. Nós não temos esses dados. A única coisa que nós sabemos é quem põe, ou seja, que existe alguns números colocados no serviço central, não sabemos por quem, não é? Não temos ideia de quem os pôs lá, mas sabemos que há um número de pessoas que pôs lá, e daí eu ter dito ao bocado que cerca de 15 pessoas partilharam os números com o sistema, mas não sabemos quem foi. E também só temos uma ideia das pessoas que telefonaram para os serviços de saúde, mas isso até nem somos nós tecnológicos que sabemos através da app, claro. O registro telefónico é que sabe. Portanto, a Stay Away Covid nesse aspecto está completamente isolada dos dados. Por exemplo, eu imagino que no Serviço Nacional de Saúde eventualmente consigam fazer uma relação entre a informação digamos, real e já conhecida através dos meios mais tradicionais de registro de pacientes e de novas infecções e eventualmente comparando isso com a percentagem de adoção da app. Imaginemos, por exemplo, se dizes que são 15 pessoas até agora que registaram e se, sei lá, 5% das pessoas até agora dos telemóveis em Portugal têm a app, então poderíamos ter o equivalente a 5% também das infecções do total se toda a gente que tiver recebido um código tiver de facto registado, não é? Que é outra questão. Aqui é outra questão engraçada, que é uma das coisas que me disseram era, Norberto, até que ponto é que nós temos a certeza que as pessoas vão ser altruístas o suficiente para registar lá o seu código? Porque dizem estas pessoas, na minha
perspectiva um bocadinho mais negativistas, dizem assim, não, as pessoas estão lá para cuscar, para ver se não vão receber algum tipo de notificação, mas depois, quando receberem o código, não vão pôr lá nada. Ora, eu não acredito que não sou assim tão negativo sobre a espécie humana, nem sobre a espécie dos portugueses, mas gostava de perceber se vocês têm conhecimento, porque eu imagino que isto esteja um bocadinho já fora da vossa área de atuação, mas se acham que haverá algum tipo de conhecimento assim mais abrangente em relação à forma como esta aplicação e toda esta framework se inclui no contexto geral do Serviço Nacional de Saúde, para que se consiga perceber o comportamento das pessoas em relação a esta forma mais altruísta, que é dizer que introduzir este código, mesmo pensando, erradamente, mas podendo pensar, tendo essa percepção, que estão a dizer a si próprio, que estão a dizer ao mundo, olha, eu estou infectado. Não acontece esse risco, mas... Voltando mais uma vez, que são 6 meses, como a Sandra Rita também escreveu aqui, intensos, muito intensos. Portanto, todos nós estamos cansados, todos nós estamos amedrontados, todos nós estamos nervosos demais. E acho que nunca houve tantas teorias da conspiração sobre tudo e mais alguma coisa, porque é um terreno fértil para isso. Eu faço a pergunta ao contrário, o que é que eu perco, para que é que eu usei a app se quando me dizem que eu estou infectado eu não meto lá o código? Se toda a gente pensar assim, então não há app que funcione, não há app que funcione. O interesse aqui é exatamente ao contrário, porque, primeiro, ninguém vai saber quem eu sou, ou vai saber muito menos que eu também posso estar doente, mas não vou com uma burca ao hospital e digo, pá, não digo quem sou, estou infectado, mas tratem, mas não descubram quem eu sou. Isso não existe. Portanto, eu pergunto qual é o racional de não usar, porque se toda a gente pensar como uma pessoa que diz que está infectado diz, não meto o código, essa pessoa também não beneficiará nada, nem ele nem os seus. Portanto, esta é uma app, esta é uma doença que não escolhe ninguém, não escolhe as pessoas, pode nos atingir a todos, e a única forma de nos vermos livres dela é unirmos todos contra a doença e tentar minimizar a sua transmissão. Portanto, já muita gente me fez essa pergunta, mas eu não consigo entender qual é a lógica de eu usar a app e depois não meter o código, não consigo, nem acho que seja uma questão de altruísmo, é uma questão de inteligência. Nem sequer faz sentido de outra forma. Isso só funciona para contribuirmos. Não faz sentido absolutamente nenhum. Mas se me disserem, há gente muito estranha, pronto, acredito que sim, mas não consigo imaginar qual o argumento de usar a app e depois não fazer o disclosure ou alertar as pessoas, porque elas não vão saber quem eu sou. Aliás, as poucas pessoas que eu só conheço 2 pessoas que tiveram Covid, nenhuma por acaso é portuguesa, e quando numa conferência foram elas que me disseram, olha, tive Covid, portanto, não é uma doença, sei lá, a SIDA é uma doença estigmativa, esta é uma doença. Esta não é, exatamente. E ainda mais porque sabemos quando as pessoas, pelo menos, até agora já houve casos ou pelo menos alguns reportes de casos de pessoas com reincidência de Covid, mas a verdade é que não foi por causa de já terem tido Covid que apanham outra vez. Ou seja, não há uma maior probabilidade de apanhar Covid só porque já apanhou antes e, portanto, não há, as pessoas não estão, de alguma forma, apontadas como sendo aquela pessoa em particular tem mais risco de apanhar Covid. Isso não existe, portanto, acho que as pessoas podem estar descansadas e lá está, e utilizar muito bem essas palavras. Não precisamos estar a estigmatizar esta doença nas outras pessoas e muito menos nós próprios a sentirmos que estamos a ser estigmatizados por isso. Acho que é uma perspectiva bastante importante. Olha, entretanto, aqui mais umas perguntas, que era o seguinte, há aqui o Pedro Sousa, que por acaso é da nossa equipa do TEDx, está aqui a perguntar que é, caso esteja numa cadeia de transição, qual é a imagem da aplicação neste caso? Porque atualmente a aplicação aparece verde, está tudo muito bonito, mas depois o que é que acontece? Se existir força. Se tiveres algum contacto a risco, passa amarela, o coisa passa amarela, e deves contactar a saúde 24. Uhum. Porque te mandam fazer um teste ou outra coisa qualquer, está tudo bem. Pronto, ao fim de 14 dias ela volta ao estado verde. Uhum. Se por acaso foste detectado como infectado, metes o código e a app para aí. Ok, muito bem. Ou seja, só fica vermelho quando nós próprios introduzirmos o código e dizer que estamos infectados, é isso? E a partir daí a app para, definitivamente, porque é suposto que tu fiques resguardado até seres considerado tratado e sem o vírus outra vez, e nessa altura, se quiseres recomeçar a ser monitorizado, desinstalas a app, que está nesse estado já parado, instalas novamente e começa o processo todo novo. Tal e qual, muito bem.
Muito bem explicado. Olha, eu tinha outra dúvida que é o seguinte, eu quando instalei a app está em inglês. Isto foi propositadamente em inglês? Alguma razão? Ou é porque o meu sistema operativo do meu Android já está em inglês e, portanto, aquilo vai por defeito buscar essa língua? É isso, ou seja, a app é em português, ou seja, a língua principal é o português. Se o sistema operativo que eu, logicamente, né? Se o sistema operativo que eu estou a utilizar não estiver em português, portanto, qualquer outra língua, a aplicação tenta o mais próximo, que no nosso caso é o inglês. Não temos muitas traduções, não temos português e inglês. Okay, portanto, só nessa situação é que está em inglês. Fantástico. Já agora, em iOS, nós podemos atualizar isso manualmente. Portanto, as definições da aplicação no menu de definições principal do iOS, se escolhermos a CDU e a Covid, depois podemos escolher a língua. Em Android isso ainda não está disponível, mas depois de muita gente nos ter apontado essa questão, vamos estudar a hipótese de pôr uma definição na própria aplicação para a alteração da língua. De qualquer forma, se o sistema operativo estiver em português, deveria aparecer em português sempre. Não, o meu está bem. Eu sou esquisito e tenho o meu Android em inglês e, portanto, sujeito-me a estas coisas e ficar, isto estou em Portugal, está uma aplicação em inglês. Mas sim, faz todo sentido. Foi a primeira coisa que me ocorreu depois do primeiro choque, o choque inicial, está aqui uma app em inglês. Mas faz todo sentido, obviamente, não é? Porque podemos ter pessoas que são estrangeiras ou que não estão em Portugal, que não sabem português e têm o inglês e é assim que prefere e, por defeito, é assim que devem ter logo. Faz todo sentido. Hoje na Helpdesk respondemos, pelo menos eu respondi a duas questões de ingleses que vivem no Algarve. Portanto, certo. Olha, isso leva-me a outra questão que é, aqueles problemas que é inevitável, quer dizer, no meio de tantos centenas de milhares de instalações já há sempre de haver um ou dois problemas. Isto tem corrido bem em termos de problemas de suporte para vocês? Como é que se tem decorrido até agora? É um orgulho porque quando eu vejo os números, que estão 600 e tal mil downloads, o número de tickets de respostas não chega aos 300, é muito bom. É muito bom, é uma taxa muitíssimo baixa e é um sinal que ela está robusta do ponto de vista do desenvolvimento e isso é grande mérito aí da Kerupted, mas também porque ela está clara e isso é mérito aqui da UbiRider e particularmente de quem desenhou, que também já colaborou aí com o TEDx, que é Inês. Nossa querida Inês, não é? Muito bem. É um motivo de orgulho também para nós, para toda a equipa, ficamos todos de coração quente quando sabemos que há ex-colegas nossos, sempre nossos amigos no coração, mas ex-colegas da equipa que continuam a fazer trabalhos absolutamente incríveis fora da equipa. Ele não tem um problema de talento. Tem outros problemas, mas não tem um problema. Neste momento não tem. Sem dúvida nenhuma. Olha, outra pergunta que eu queria colocar tem a ver exatamente com isso, que é, eu andei à procura na app, mas não consegui encontrar exatamente como é que eu consigo reportar um problema. Existe algum link, algum e-mail, um telefone? Como é que eu faço para reportar um problema? A forma mais simples de reportar um problema é enviar um e-mail para stayawaycovid@inesctec.pt. Muito bem. E isso vai disputar um processo de acompanhamento do problema. Muito bem. Seja ele técnico ou outro. E no próprio website está esse endereço, essa é a forma mais fácil de ir ao site e escrever para lá. Espero que não escrevam muito, é sinal. Claro. Sim, mas também que seja pelo mérito da própria app e que não tenham tido problemas, não é? Nesse aspecto, julgo que o Francisco me acompanha nisso, estamos muito contentes porque o número de tickets, comparativamente com o rácio com o número de downloads, é absolutamente favorável. E pronto, e isso é sinal que as pessoas entenderam bem, que também não só foi escrutinada muito esta app, também foi tão explicada que isso ajudou muito. Sem dúvida. Sim, acho que houve aqui também um trabalho muito grande do Inesctec a tentar sensibilizar as pessoas, a procurar estar presente e a explicar, e acho que isso vai continuar. Também, acho que a conversa de hoje também é um bocado isso, ou seja, tentar estarmos o mais disponível
possível para falarmos sobre isto. Acho que a forma mais eficaz é mesmo falarmos sobre a aplicação, corrermos todas estas questões e as pessoas perceberem-me cada vez melhor e também darem o seu contributo de melhoria para cada vez termos mais instalações. Eu posso confidenciar que ainda hoje eu e o Francisco tivemos reunidos com outra pessoa também do INESC, já numa ótica de refinamento das próprias FAQs que se podem encontrar, porque questões levantam-nos, percebemos que há outros aspectos, as questões das pessoas que nos colocam levantam-nos outros aspectos que nós entendemos que é melhor clarificar e pronto, e como hoje dizia, o melhor é esclarecer, se não for possível esclarecer, pelo menos não confundir as pessoas, é o segundo melhor, e continuamos muito ativos, ou a melhorar a linguagem do site, ou a melhorar a linguagem da própria app, portanto vai haver aí uma pequena alteraçãozita ou outra no copy da própria app. Claro. Porque há pessoas que conseguem ver coisas muito diferentes daquelas que nós imaginamos para elas, e essa é normal, não é? Portanto, temos que aprender com elas, é um exercício fantástico de aprendizagem, estar a lidar com uma aplicação com tanta gente, porque as pessoas conseguem ver, são muito criativas e conseguem ver coisas incríveis, e nós temos que as melhorar da melhor forma possível. É isso mesmo. Meus caros, eu acho que estamos praticamente no final. Eu gostava, mais uma vez, de vos agradecer a vossa abertura, a vossa transparência e disponibilidade para vir aqui explicar como é que estas coisas funcionam e submeter-se a este escrutínio das pessoas deste público do TEDx e não só, porque estas perguntas, de facto, são fundamentais, nós percebermos como é que estas coisas funcionam, não só para nós tirarmos as nossas preocupações e as nossas... lá está, aquelas questões que nós possamos ter que nos impedem às vezes de utilizar a própria app porque não sentimos ainda confiança suficiente. Eu espero que termos feito esse serviço hoje, que as pessoas que aqui estão a ouvir-nos que consigam sentir-se novamente curiosas para poder instalar a aplicação e que o façam na confiança que a sua informação está a ser bem tratada. Aliás, na verdade não há informação a ser tratada, portanto não fiquem preocupadas porque essa aplicação não está a recolher essa informação para ser feita alguma coisa com ela, não há data mining, não há nada ali de estranho, de sórdido a acontecer por trás. Mas isso é um ponto importante que eu acho que, de facto, esta transparência é um excelente sinal desta abertura da sociedade e da tecnologia também para fazer com que nós consigamos perceber que a tecnologia, de facto, é uma ferramenta muito útil para conseguirmos ultrapassar muitos dos problemas que nós temos. E para já, do fundo do coração, em meu nome e em nome das pessoas que estão neste momento a seguir-nos, e obviamente as que eu espero que ainda nos venham a ver este vídeo mais tarde, tenho um grande agradecimento para vos fazer, a vocês e a todas as pessoas que estiveram envolvidas neste esforço, que certamente o merecem. E se aqui tivéssemos muitas pessoas agora a bater-vos palmas, mas sou só eu, portanto bato palmas para vocês. E para foi um verdadeiro prazer, estar aqui. E obrigado. Deixa-me agradecer também esta oportunidade e particularmente neste palco, porque, como tu disseste bem, eu participei na edição de 2015 e, para já, tenho-te a dizer que é muito mais fácil fazer isto online do que estar como estilo, usando uma palavra muito do Porto, completamente acagaçado em 40 mil pessoas que estão à espera de ser deslumbradas, que é a experiência mais assustadora de falar ao público que alguma vez tive, mas ao mesmo tempo é excitante, mas porque, como te disse, e hoje, ao fim de 5 anos de ter passado, mantenho, foi o evento melhor organizado em que eu participei até hoje. E portanto, esta oportunidade, e porque tem uma audiência muito especial, e uma audiência que é muito altruísta e tudo mais, que entendam que o trabalho que o INESC, o SPUP, que a Keyrupt e que a WeRider fizeram nisto, é um trabalho menor com o trabalho que cada um de nós pode fazer para ajudar ou para promover, instalar esta app. Aqui o inimigo não é proteção de dados, nem coisa nenhuma, o inimigo é o vírus e, portanto, dentro do mal menor, o que nós queremos acabar é com este confinamento. Lanço já aqui ao
ao Norberto o desafio de, quando isto tudo passar, fazer um TEDx só com um tema que seja abraço, que é o que ele gosta de dar e que nós não vamos poder dar hoje, e que possa contribuir para nós recuperarmos deste pesadelo que estamos todos a ver. E, portanto, ajudem-nos, e muito obrigado, Norberto, por esta oportunidade neste palco fantástico. Obrigado a ambos, de fundo do coração mesmo. Obrigado por essas palavras que enchem o meu coração e põem uma lágrima no olho, e depois não consigo fazer o fecho desta entrevista como deve ser. Eu avisei-te no início, eu avisei-te sobre isso. Mas sim, olha, em relação a essa questão, nós, como sabes, fomos obrigados a adiar o primeiro evento, o evento deste ano que nós tínhamos de março para setembro, ia ser daqui a 2 semanas. Infelizmente, somos pelas circunstâncias, somos obrigados novamente a adiar, honestamente, na verdade é cancelar, e é precisamente por causa disso, porque é um evento anual em que nós sabemos que a presença física é fundamental, e decidimos adiar precisamente porque nós queremos saber que, quando estivermos presentes uns aos outros, nós queremos dar esse abraço. Nós sabemos que podíamos fazer algo muito bom, mas nunca tão bom, muito bom online, mas nunca tão bom como estando em presença física, e é nisso que estamos a apostar. E até lá vamos fazer outros eventos, a maior parte deles provavelmente vão ser híbridos, ou seja, que vão ter uma componente de presença física para um número muito restrito de pessoas, provavelmente pouco mais do que oradores e equipa, mas depois para abrir a toda a comunidade do TEDx Porto, e que muito nos orgulha e que nos tem andado a acarinhar de uma forma inimaginável. Um dia quase que dá para fazer outra entrevista como esta, só sobre essa questão, só sobre este episódio todo do cancelamento do TEDx este ano. Mas isso lá chegaremos. Lá para 2022 a gente fala sobre isso. O que fez anos esta semana, que foi co-oradora comigo em 2015 e que está aqui muito ativa aqui nos comentários. Um beijinho, Lu. Isso mesmo. Está ela a dizer um beijinho, Norberto, Lúcia Alfândega. Muito bem. Olhem, então, meus caros, novamente muito obrigado. Senhores espectadores e espectadoras, muito obrigado por terem estado connosco hoje. Foi incrível. Este vídeo, se vocês quiserem voltar a vê-lo, ou se quiserem sugerir a outras pessoas para o ver, ele vai ficar aqui mesmo no Facebook, disponível para já, a partir do momento daqui um fecho, daqui a uns minutos, poder voltar atrás e as pessoas poderem vê-lo desde o início. E daqui a 1 hora ou 2 mais tardar vamos publicar também no nosso canal de YouTube, onde poderá ser visto e revisto as vezes que for necessário, e utilizando esta como uma ferramenta de esclarecimento público sobre a utilização desta aplicação, que, como o Paulo muito bem disse, o inimigo não é a aplicação, não é a questão da privacidade pessoal ou não, o inimigo neste momento é o vírus, e é por isso que nós estamos aqui juntos. Muito obrigado a todos por terem estado connosco e até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigado novamente a vocês dois. Boa noite. Obrigado.